Talvez você ache que Deus está em silêncio, mas é nesse silêncio que Ele mais fala. A palavra diz em 1 Reis 19:11-12: E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Às vezes o silêncio é a linguagem de Deus. Elias procurava respostas no barulho. Esperava sentir a presença divina nas manifestações grandiosas, menos no vento, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Ele veio em um sussurro suave, quase imperceptível, e foi nesse instante que Elias percebeu: Deus não precisa de ruído para se revelar. Talvez você esteja passando por um tempo assim. Um tempo em que parece que o céu está quieto, que suas orações não são ouvidas, que o coração fala e o retorno não vem. Mas saiba, o silêncio não é rejeição. É amor em forma de espera. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu confio mesmo no silêncio de Deus. Suas palavras podem alcançar alguém que também precisa ser lembrado de que Deus continua agindo. Enquanto você busca sinais, Deus está movendo o invisível. Enquanto pensa que nada acontece, Ele está agindo em detalhes que você ainda não pode ver. O silêncio é o terreno onde a fé cresce, onde o coração aprende a confiar sem precisar entender. Senhor, ensina-nos a ouvir Tua voz, mesmo quando tudo parece calado. Quando o medo vier, que a fé permaneça. Quando a dúvida gritar, que o Teu sussurro traga paz. Fala de forma suave, mas profunda, até que cada parte do nosso ser sinta Tua presença. Lembre-se, o silêncio não é ausência, é preparação. O que parece parado, na verdade, está sendo moldado. Deus está trabalhando, mesmo quando você não percebe. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez através de você, essa pessoa escute o sussurro de Deus. Se sentiu cansado de esperar? Como se Deus tivesse esquecido do que prometeu? Às vezes, o tempo parece parar e o silêncio se torna pesado. Mas é justamente nesse tempo de espera que o céu está mais ativo. Deus não precisa fazer barulho para mover as coisas. Ele trabalha em silêncio, no invisível, enquanto prepara o que você ainda não está pronto para receber. Existe um propósito escondido nesse silêncio. Não é castigo, é construção. Enquanto você ora e não vê resposta, Ele está rearrumando caminhos, aproximando pessoas certas, afastando o que poderia te ferir e preparando o cenário perfeito para a promessa se cumprir. Quando tudo parece parado, o reino espiritual está em movimento. As orações não se perdem, elas são sementes lançadas em solo divino. Cada lágrima é contada, cada clamor é ouvido. E mesmo quando você não sente, Deus está lá, trabalhando nos bastidores, organizando o invisível. Se você crê que Deus ainda está agindo, escreva nos comentários: Deus está preparando o que é meu. Declare com fé, mesmo sem entender o processo. É fácil confiar quando tudo está dando certo. Difícil é permanecer firme quando o céu está em silêncio. Mas é nesse tempo que a fé verdadeira é forjada. A espera não é perda de tempo, é parte do plano. Deus não se atrasa. Ele amadurece o que ainda não está pronto. Pense M. Rose, vendido pelos irmãos, esquecido em prisões, traído por quem prometeu ajudá-lo. Tudo parecia calado, mas o céu estava escrevendo um propósito. E quando chegou o tempo certo, Deus mudou sua história de uma vez. Assim também será com você. O silêncio de hoje é o palco do milagre de amanhã. Senhor, dá-nos paciência para confiar no Teu tempo. Ensina-nos a descansar, mesmo quando não entendemos Teus caminhos. Queremos aprender a ver Tua mão no invisível e sentir Tua presença, mesmo quando tudo parece quieto. Lembre-se, o processo pode ser silencioso, mas é real. O que Deus está fazendo agora, em segredo, será revelado à luz. Não desista antes da hora.
porque o que ele começou, ele vai terminar. Compartilhe esta mensagem com alguém que está esperando uma resposta. Talvez hoje, através de você, Deus renove a esperança dessa pessoa. Quantas vezes você já esperou uma resposta grandiosa e ela veio de forma simples, quase imperceptível? É assim que Deus fala muitas vezes. Não no estrondo, mas na brisa. Não no espetáculo, mas na sutileza do dia comum. Ele fala através de gestos, através de um abraço inesperado, de uma palavra dita no momento exato, de um versículo que aparece quando você mais precisa. Deus não se limita a templos ou altares. Ele se revela no cotidiano, nas pequenas coisas que tocam o coração. Muitos esperam que ele fale em voz audível, mas a voz de Deus é percebida mais pela alma do que pelos ouvidos. É aquela paz que chega do nada, aquele alívio que não tem explicação, aquela certeza silenciosa de que de alguma forma tudo vai dar certo. Se você já sentiu Deus te falar em algo simples, escreva nos comentários: eu já ouvi Deus no silêncio. Essa frase pode inspirar outros a perceberem a presença dele nos pequenos detalhes. A verdade é que, muitas vezes, Deus fala enquanto você vive. Ele usa o tempo, as circunstâncias e até o silêncio para ensinar. Nem sempre vai vir uma resposta imediata, mas ele sempre deixa sinais, pequenos lembretes de que está por perto. Quando o coração se acalma, a percepção se abre. E quanto mais quieto você estiver por dentro, mais fácil será reconhecer os sussurros de Deus. Por isso, não subestime o simples. Um pôr do sol, uma canção, uma lembrança, podem ser formas que o céu encontra de te abraçar. Senhor, abre nossos olhos para enxergar o teu agir nas pequenas coisas. Que a correria não nos torne surdos à tua voz. Ensina-nos a notar tua presença nos detalhes e a agradecer pelas respostas que vêm em silêncio, mas mudam tudo dentro de nós. Lembre-se, Deus não precisa de grandes sinais para provar que está presente. Ele fala na calma, age no discreto e se manifesta no comum. Quem aprende a ouvir o silêncio, entende o coração de Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que está procurando respostas. Talvez essa seja a forma que Deus encontrou para falar com ela hoje. Talvez o silêncio de Deus não seja um castigo, mas um convite. Um convite para você crescer, confiar e amadurecer. Deus não se cala para te punir. Ele silencia para te fortalecer. Muitas vezes, quando o céu fica quieto, é porque o coração precisa aprender a descansar. É no tempo em que não há respostas que a fé se revela de verdade. Enquanto tudo está calmo por fora, algo está sendo moldado por dentro. O silêncio de Deus não é vazio, é processo. Você não foi esquecido, está sendo preparado. E esse preparo dói porque ele remove o que não serve mais, cura o que estava escondido e faz florescer o que ainda não tinha força para nascer. Se essa mensagem está falando com você, escreva: Deus está me preparando. Declare isso com fé, porque o silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. Nenhum tempo é perdido quando Deus está no controle. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está te ensinando a depender. Enquanto o caminho parece parado, Ele está alinhando o seu interior. O amadurecimento da fé não acontece quando tudo vai bem, mas quando você confia mesmo sem entender. E é nesse tipo de fé que os milagres nascem. Deus não quer apenas te dar respostas, Ele quer te transformar na resposta para outras pessoas. Por isso, o silêncio é também um treinamento. É o momento em que Ele trabalha em você, para depois agir através de você. Senhor, mesmo quando não entendo teus caminhos, ensina-me a confiar. Mesmo quando não sinto tua voz, ajuda-me a crer que ainda estás comigo. Dá-me sabedoria para esperar e paciência para reconhecer teu tempo perfeito. Lembre-se, o silêncio de Deus é parte da jornada. Não significa abandono, significa preparo. E quando o tempo certo chegar, aquilo que hoje parece distante vai fazer todo o sentido. Compartilhe esta mensagem com alguém que está no tempo de espera. Deus pode usar você para acalmar um coração cansado. Há momentos em que o silêncio parece interminável. Você ora, espera e nada muda. Mas
Com o tempo, começa a perceber que algo diferente está acontecendo dentro de você. O desespero se transforma em calma. A ansiedade dá lugar à confiança. E sem perceber, você começa a ouvir Deus. Não com os ouvidos, mas com o coração. É aí que o silêncio deixa de ser ausência e se torna resposta. Porque Deus não precisa sempre falar para se fazer entender. Às vezes, Ele simplesmente te faz sentir. Sentir paz onde antes havia angústia, esperança onde só existia dúvida, e força para continuar, mesmo sem saber o que vem depois. Se você sente que Deus está te guiando mesmo no silêncio, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa simples frase pode se tornar uma semente de fé para quem também está esperando. O silêncio de Deus é um lembrete de que Ele é soberano. Ele não se apressa, mas nunca trabalha de forma perfeita, no tempo exato, com propósito eterno. O que hoje você não entende, amanhã será testemunho. E aquilo que parecia demorado vai se revelar como parte necessária do plano divino. Por isso, não tema o silêncio. Abraço. Use esse tempo para se aproximar, para orar, para descansar no amor de Deus. Porque no instante certo, a voz que antes se calou vai te chamar de volta à vida, vai renovar teu ânimo e vai provar que sempre esteve ali, no meio do silêncio, cuidando de cada detalhe. Senhor, obrigado por falar até quando se cala. Obrigado por agir mesmo quando não vemos. Ensina-nos a confiar no teu tempo, a descansar em tua vontade e a reconhecer teu amor em cada silêncio que nos amadurece. Lembre-se, o silêncio não é o fim da história. É o intervalo onde Deus escreve os próximos capítulos. Espere com fé, porque Ele já está trabalhando. E quando falar novamente, tudo fará sentido. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sentir paz. Talvez, através de você, o sussurro de Deus encontre um coração pronto para ouvir.